Bem, pessoal, vamos falar agora de morte súbita, sem perguntado muito, né? Porque tem vazado um monte de fake news falando que estão morrendo, que é por causa da vacina. Tá? Morte súbita sempre aconteceu. A gente tem, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmologia, eu vou deixar até na descrição esses trabalhos, 320 mil mortes por ano no Brasil, morte súbita, né? Teoricamente, morte súbita seria alguém que está bem, fazendo as coisas dela do dia a dia, sem problema nenhum, de repente cai e morreu. Então é muita gente todo ano que morre, né? Como o tema da atualidade, todo mundo está falando de Covid e tudo isso, né? Muita gente tem levantado as possibilidades, né? De por que aumentou, né? E realmente aumentou por causa do Covid. A morte súbita aumentou no mundo inteiro. Isso antes de vacina, tudo isso, né? Algumas teorias se colocaram, né? Número um, baixa a Covid, aumenta a taxa de trombose, então isso vai no coração, tromboembolismo pulmonar, tudo isso. A gente já sabe do funcionamento do Covid, então isso é um fator muito, muito importante. Segundo fator também que as pessoas passaram a se preocupar menos com a saúde, ir menos em médico, fazer as prevenções, os remédios. As pessoas ficaram anos sem aumentar o remédio de pressão se estava precisando, fazer exame, tudo isso. Então esses dois fatores são importantes. E as fake news espalharam dizendo que é vacina, que é isso aí, não tem relação com isso, né? Já está comprovado que não tem relação com isso, a gente sabe muito bem que não tem, né? A taxa das complicações da vacina, elas são baixíssimas, são milhões de doses para você ver intercorrências muito baixas, né? Que pode acontecer, como eu falei com vocês, trombose, tudo já está mais do que comprovado que o risco versus benefício é muito bom. Mas vou falar da morte súbita para vocês entenderem, né? O corpo da gente, a gente sabe que sempre foi um dilema muito grande, falar sobre o funcionamento, o que é. Para vocês terem ideia, até a religião durante muitos anos colocava o corpo do ser humano como inviolável, então não se podia nem fazer estudo para saber como funcionava, né? Felizmente a ciência foi evoluindo, as pessoas também foram percebendo que era importante a gente aprender o funcionamento e foram vendo como funciona. Vou abrir para vocês entenderem, porque está aqui um dos órgãos mais relevantes quando a gente fala de morte súbita, que está aqui o coração. Então, tiramos a parte aqui da frente, a gente tem acesso aqui ao tórax e ao abdômen. No tórax a gente tem os pulmões dos dois lados. Se falou muito nessa fase de Covid sobre ele, né? Porque ele afeta muito o pulmão, né? Intubação, a gente falou, né? A pneumonia viral, né? Que dá nos pulmões, né? E o coração está aqui no meio. Esse coração, ele é responsável por quê? Por levar sangue para todo o corpo. Então, um dos órgãos mais importantes quando a gente fala de circulação sanguínea, de vida, de morte súbita, vai ser o coração. E aqui o coração, vou tirar aqui para vocês para mostrar. O coração, ele funciona como uma bomba do nosso corpo. E essa bomba, ela vai bater aqui, pegando o sangue venoso e vai levar o sangue arterial, que é o sangue oxigenado, depois que é oxigenado nos pulmões, para todo o corpo. Então, se essa bomba aqui tem algum problema, quais são as causas clássicas de problema de morte súbita dessa bomba? Vão ser as arritmias. O coração ele tem uma circuitaria elétrica dele específica, que faz ele bater de forma autônoma. A gente não fica pensando se vai bater o coração, se não vai. Ele está ali bombeando, né? E algumas pessoas têm variações anatômicas que podem dessas arritmias, até em jovens isso pode acontecer, ou pessoas que sobrecarregam o coração com muita atividade física. No atleta a gente vê às vezes isso acontecer, aquela pessoa que não é a pessoa que faz um exercício habitual, ela vai ao extremo do corpo dela. Então a gente sabe que aumenta assim a incidência nessas situações. E além disso, vou abrir aqui para vocês também, tirando aqui o pulmão, para ficar mais forte, mais fácil de você ver no coração. Esse sangue é levado por onde? Esse sangue é levado pelas artérias. Então, se você tiver algum problema de obstrução dessas artérias, isso também pode levar a uma morte súbita. Em especial, quando essa obstrução acontece no pulmão, pode levar a sobrecarga no coração. Então, as embolias pulmonares também são causa de morte súbita. Ou no cérebro, que é a área que eu mais falo para vocês, para aqui da neuro. O coração bate aqui, o sangue passa por aqui, o sangue chega no cérebro. O cérebro, como é o órgão motor de todo o corpo, é o órgão que regula coração, regula tudo. Se ele tem uma isquemia importante em tronco, em alguma região disso, uma hemorragia muito grande, aumenta a pressão intracraniana, ele deixa de funcionar e automaticamente muitos dos nossos órgãos vão parando de funcionar. Então, por isso que quando a gente fala de morte cerebral ou morte encefálica, é morte. Porque se o cérebro não estiver funcionando direito, o coração pode até estar batendo, o pulmão está batendo, né? Você não vai ter uma regulação autônoma desse corpo. Então, muitas vezes, o ser humano consegue colocar uma intubação, né? Uma máquina, uma ventilação que vai fazer o seu pulmão mexer. Mas sem o cérebro, o pulmão totalmente adequado, em especial o tronco cerebral, esse pulmão não vai ter funcionamento. Então, as causas de morte súbita, né? Infarto, arritmia, AVC,
tanto isquêmico como hemorrágico, podem causar também, as embolias pulmonares também podem causar, sempre aconteceram, são 320 mil mortes ano, né? Aumentaram um pouco no período da pandemia, sim, porque a Covid aumenta a trombose, aumentou o número de infarto, tudo isso, a própria doença fez isso, e também as pessoas procuraram meios médicos para fazer as prevenções, mudar remédio de pressão, tudo isso. O que mais mata na doença cardiovascular é obesidade, é pressão alta, é colesterol alto, medidas que a gente sabe que até na pandemia houve um descontrole. Aumentou muito o número de obesos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Menos exercício, trancado em casa, tudo. Por isso que é importante se orientar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.